das consequências imediatas é que as empresas acabam por ter os seus recursos não tão nivelados com a baixa das vendas, e houve de facto a maior parte dos setores teve baixas abruptas de vendas e têm os recursos dimensionados para volumes maiores, o que significa que logo operacionalmente têm resultados muito inferiores. E mesmo em casos em que continuam com resultados positivos, eles não são suficientes para fazer face ao serviço da dívida que foi contratado para volumes de atividades superiores. Portanto, esse é um dos principais consequências que está a acontecer com a redução do volume de atividade na generalidade das empresas. Por outro lado, verifica-se um aumento significativo de empresas a fechar, porque deixam de vender, deixam de cobrar, deixam de ter clientes e deixam de poder pagar. E como tal, verifica-se um aumento significativo a nível das insolvências e de situações de pré-insolvências através do mecanismo do PER, por exemplo, que é aquilo que nós vimos cá falar. Essa é talvez a principal consequência que sente diretamente e mais dolorosa no tecido empresarial português, são empresas a desaparecer e a ficarem, provavelmente, são as mais fortes. Eu acho que aí também há dois efeitos, um efeito que tem a ver com o efeito económico e outro tem a ver com o efeito financeiro. Por um lado, em termos económicos, via-se que as empresas funcionavam muito numa ótica de que havia disponibilidades e não estavam nos níveis de maior competitividade, e agora estão mais alertas para ter os custos todos o mais restringidos possíveis, que traz um efeito benéfico nos resultados das empresas. Por outro lado, com a diminuição do consumo interno, vão procurar outras alternativas nomeadamente das exportações, e estão a conseguir, de facto, procurar outras alternativas que não no mercado interno. Do ponto de vista financeiro, havia um conjunto de empresas que estavam muito alavancadas, nomeadamente aquelas que foram para o setor imobiliário. Houve muitas que deslocaram o dinheiro que ganharam na sua atividade core e até mudaram para o setor imobiliário, e que até descapitalizaram as empresas. Portanto, essa necessária desalavancagem financeira vai, de certo, fazer com que no futuro haja mais equilíbrio na forma de financiamento. Sim, de facto, verifica-se face ao encolher do mercado interno que as empresas alteraram completamente o comportamento, estão a ir para o mercado externo. Isso nota-se muito, ou seja, que se não vendem em Portugal tem que vender fora. E, por outro lado, de facto, verifica-se uma alteração de paradigma da economia em Portugal, ou seja, nós estávamos vocacionados para o tijolo, para a construção e para o automóvel, por ser realistas, e neste momento isso não está a acontecer, ou seja, o setor imobiliário parou, estagnou, o setor do automóvel, que também tinha um peso significativo na nossa economia, também estagnou, e o que leva é que as empresas vão ter que se dedicar para outros setores mais para a reindustrialização. Eu acho que, para mim, as crises são sempre complicadas, mas acho que esta crise, aquilo que vai, grande vantagem me parece que vai trazer para este país é, por um lado, orientarmos novamente para fora, para as exportações, e, por outro lado, tomarmos a consciência de que vamos ter que começar novamente o processo de reindustrialização. Ou seja, Portugal deixou de ser um país industrial, passamos por um período em que Portugal era um país da construção civil e do turismo. Ao verificar que isso deixou de funcionar, acho que vamos ter que voltar a ser um país da indústria. Verifica-se isso, vamos ter que reindustrializar o país. Eu acho que isto é uma das vantagens que infelizmente decorre da crise que estamos a atravessar. Bem, nós temos que ver isto de dois lados. Por um lado, os alunos têm que olhar como pessoas, pagam o seu IRS, mas também como pessoas que estão à frente de empresas que têm que se confrontar com o IRC. De facto, o que aconteceu em 2013, houve um aumento enorme de impostos, não há dúvida nenhuma. Foi um dos aumentos da carga fiscal mais significativos que aconteceu até agora. Portugal tem o maior nível de esforço fiscal da Europa, está comprovado, estamos próximos de 50%. E o que aconteceu em 2013 é que, de facto, houve um aumento da carga fiscal, mas foi principalmente a nível do IRS. Todos nós vamos pagar mais IRS. Todos nós vamos pagar, em média, cerca de mais de um terço do que pagámos no ano anterior. Isso é o que significa a nível de cada um de nós. Ou seja, vamos ter que pagar mais um terço de IRS, vamos ter menos rendimento disponível. A nível das empresas, o que acontece? A reforma fiscal, a alteração fiscal que ocorreu no orçamento de 2013, não houve um aumento significativo no que diz respeito ao nível das empresas. Ou seja, o IRC não foi aumentado, houve algumas correções, mas não há, de facto, um aumento da carga fiscal do lado das empresas. No entanto, as empresas vão sofrer indiretamente
com o IRS, ou seja, as pessoas pagando mais imposto, têm menos rendimento disponível, vão consumir menos, as empresas vendem menos, produzem menos e vão ter rendimentos mais baixos. Ou seja, é isso o desafio que nós temos. Ou seja, o Orçamento de Estado de 2013 aumentou a carga fiscal do lado do IRS, mas não do lado do IRC. Só que o efeito prevê-se que vai fazer é menos rendimento disponível e as empresas têm que se preparar para isso. Agora, temos que pensar sempre numa situação. Eu vejo muita televisão, muitos comentadores a falar sobre o Orçamento de Estado, mas confesso, não vi ninguém fazer propostas alternativas. Ou seja, é muito fácil falar que pagamos muito IRS, o IRS está muito alto, o IMI está muito alto, o IMT está muito alto, o IVA está altíssimo, mas a pergunta, e alternativas? Eu acho que é complicado. Ou seja, a situação de quem está neste momento a fazer as leis fiscais é uma situação muito complicada. Estão a ser tomadas medidas concretas, combate à fraude e evasão fiscal. Acho que 2013 vai ficar conhecido como o ano do aumento do imposto para as pessoas singulares, mas também vai ficar conhecido como o ano da fatura. Ou seja, é o ano em que vai ser introduzida a fatura eletrónica, vão alterar as guias de transporte. Eu acho que vai ser o ano do aumento burocrático para as empresas, mas acho que vai ser um ano de mudança. Ou seja, vai ser o ano, a partir de 2013, já não podemos invocar a desculpa da economia paralela. Ou seja, a economia paralela, acho que com estas medidas vai sofrer um corte significativo e eu acho que vai ser possível, a curto prazo, aumentar a receita fiscal por essa via e tentar medidas novas.